pirâmides estão presentes na história da humanidade há muito tempo. As de Gizé, por exemplo, estão entre as mais conhecidas e foram construídas há milhares de anos, antes mesmo dos últimos mamutes pisarem na Terra. Porém, existem várias outras ao redor do planeta e muitos até acreditam que existam algumas submersas. Eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Hoje vou te contar tudo sobre as mais diversas pirâmides do nosso planeta e suas localidades, o que inclui supostas pirâmides encontradas debaixo d'água, nos Açores e no Japão. Por que será que elas foram parar lá? Estranho, não? Bom, uma das pirâmides de degraus mais impressionantes é o complexo religioso de Borobudur, provavelmente o maior templo budista do mundo. A construção foi feita no estilo mandala, comum no hinduísmo e no budismo. O estilo mandala é composto por um diagrama de formas geométricas concêntricas e é considerado um objeto ritualístico e ponto focal para a meditação. Os religiosos consideram a mandala como uma representação do corpo humano e do universo. Localizado na Indonésia, o Borobudur permaneceu séculos desaparecido, escondido na selva e debaixo de cinzas vulcânicas. Seu redescobrimento foi no século XIX. Hoje, ele é uma grande atração turística, muito por conta de sua singularidade arquitetônica. É usado por sacerdotes budistas e ainda hoje, novas construções em volta são descobertas. Cerca de 55 mil metros cúbicos de rocha foram usados para esculpir os blocos usados na construção. O mais impressionante é que não foram unidos por concreto ou argamassa, mas simplesmente projetados para encaixar um no outro. Toda a obra foi tão bem feita que alguns pontos da construção chegam a 35 metros, provavelmente para demonstrar a ideia de proximidade com o divino. Com um nome também estranho, Teotihuacan é um complexo de pirâmides da antiga cidade do México. O local é extremamente enigmático, pois na época pré-colonial foi encontrado pelos povos astecas. Ou seja, as construções podem ser ainda mais antigas e pertencerem a um povo que pouco conhecemos. Para esses povos pré-coloniais, a cidade era onde os deuses nasciam, de acordo com algumas lendas. As construções são extremamente impressionantes por seu formato e tamanho. Além disso, é difícil entender como povos que viveram tanto tempo antes de nós tinham capacidades tão elevadas na arquitetura e engenharia. A região é um grande foco de estudos arqueológicos e ainda hoje é estudado se as pirâmides serviam para cultos ou se eram parte integrante da parte civil da cidade. Mas e as tais pirâmides subaquáticas, hein? Bom, esse é um ponto complexo. Descobertas semelhantes aparecem vez ou outra, geralmente alegando um achado de alguma cidade perdida submersa, como a lenda grega de Atlântida. Em 2013, um velejador chamado Diocleciano Silva teria descoberto pirâmides perto dos Açores, no Oceano Atlântico. Ele relatou que teria encontrado construções que pareciam feitas pelo homem e com dezenas de metros de altura. Por meio de leitura batimétrica de navegação, o português disse ter localizado a pirâmide, cuja ponta estaria a cerca de 40 metros de profundidade e a base ocuparia uma área maior que um estádio de futebol. Porém, as autoridades não concordaram com a opinião do velejador. O Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa analisou o local e não descobriu nenhuma pirâmide, apenas elevações submarinas normais. Aquilo que o velejador teria descoberto é provavelmente o próprio Banco Dom João de Castro, uma elevação natural cujo topo
se situa a 13 metros de profundidade, mas este relevo já foi amplamente estudado. Algo parecido aconteceu no Japão, só que em proporções maiores. Em 1987, um mergulhador teria encontrado nas costas das ilhas Ryukyu uma série de degraus e construções. A estrutura tem 50 metros de comprimento, 20 de largura e lembra uma pirâmide retangular. A descoberta foi até chamada de Atlântida japonesa. Claro que os cientistas não deixariam de estudar o local. Muitos acreditam que a estrutura teria por volta de 10 mil anos, mas há opiniões adversas. Muitos pensam que há clara influência do homem nas estruturas, e nessa linha há quem acredite que a estrutura seja o resquício de uma civilização perdida há muito tempo no Pacífico, possivelmente construída pelo povo pré-histórico Jomon do Japão, que habitava essas ilhas por volta de 12.000 a.C. No entanto, apesar das passagens estreitas, estradas arqueadas e ângulos de 90 graus, aparentemente paralelos, a maioria dos geólogos afirma que o monumento não passa de uma formação natural incomum, muito porque a estrutura está conectada a uma massa rochosa maior. Bem, talvez mais estudos precisem ser feitos para termos certeza de que pirâmides submersas foram encontradas. Voltando para o México, encontramos lá outra pirâmide. Seu nome é Pirâmide de Cholula. A estrutura é escalonada com centenas de metros de altura e dezenas de área lateral. Por causa dessa escalonação, assim como a maioria das pirâmides da América Central, Cholula possui uma escada que leva ao seu topo. Acredita-se que o local tenha sido utilizado para adoração ao deus serpente plumada, chamado Quetzalcoatl. No que diz respeito ao volume, Cholula é a maior de todo o mundo. No entanto, perde em altura para a pirâmide de Quéops, do Egito. Algumas dessas estruturas ao redor do globo nem sequer são feitas de rochas ou blocos, mas da própria terra. É o caso da construção Monk's Mound, nos Estados Unidos. É a maior pirâmide da América do Norte e fica no estado de Illinois. A terra foi amontoada e erguida antes mesmo da chegada dos europeus no continente americano, por volta de 1100 d.C. O edifício é uma união de diversos morros menores, que possuem entre 10 a 12 metros de altura. Esse conjunto forma uma base de 220 metros de comprimento e 170 metros de largura. Quando observada a questão do volume, é estimado que o Monk's Mound tenha por volta de 700 mil metros cúbicos de solo. É provável que ele tenha sido erodido ao longo do tempo e, por isso, deve ter sido bem mais alto centenas de anos atrás, quando era utilizado em rituais dos povos do Mississippi. Outra construção impressionante é a pirâmide Ko Ker Prang, localizado no Camboja. Esse local foi a antiga capital do Império Khmer, há mais ou menos 10 séculos. O complexo de estruturas permaneceu perdido por bastante tempo, até ser descoberto por arqueólogos franceses no século passado, que puderam ter a impressionante visão dessa singular pirâmide. A construção mais alta do lugar é Prang, que possui 7 camadas, e também é a única estrutura do tipo no sudeste do continente asiático. Os estudos indicam que a fundação foi durante o reinado do Império Khmer, chamado Jayavarman IV, durante o século X. Os conhecimentos do povo que ali morou eram tão impressionantes que construíram avançados sistemas de distribuição de água. Eles faziam tantos enormes reservatórios, como também utilizavam a diferença de altura dos terrenos para mudar a água de um lugar para o outro. Qual de todas essas estruturas é a mais antiga, hein? Provavelmente a que eu irei comentar agora. O Monte da Code fica na Itália, na ilha da Sardenha. O
O edifício parece um dos zigurates da Mesopotâmia, mas acredita-se que tenha sido construído entre 3.650 a 4.000 anos antes de Cristo. O nome vem de um dialeto local que quer dizer algo próximo de montanha ou colina de rochas. Ali, antigos ritos de fertilidade foram praticados e tumbas de povos neolíticos descansam por perto. Os pesquisadores supõem que algumas rochas possuíam um simbolismo astrológico e que, ao longo do tempo, alguns altares do edifício precisaram ser reconstruídos por conta do desgaste e de um incêndio. Impressionante, não? Como conseguiram fazer algo desse jeito em uma época em que as ferramentas eram tão escassas e primitivas, né? É de se imaginar que o Egito seja o local com maior número de pirâmides, não é? Mas isso não é verdade, sabia? Quem detém esse título é o Sudão, país com diversas pirâmides núbias, feitas pelo povo de Kush. Muito provavelmente houve trocas culturais entre esse povo e os egípcios. Por isso, o antigo povo do Sudão adotou como medida funerária a construção de pirâmides. Suas pirâmides são menores e mais íngremes, servindo como mausoléu para altos oficiais e membros da realeza. Por seu tamanho diminuto, foi possível que a nação de Kush construísse um número maior de pirâmides. No Egito, para fins de comparação, foram encontradas 138 dessas construções, enquanto o Sudão abriga mais de 250. Bom, para encerrarmos nosso giro pelas mais diversas pirâmides do mundo, voltemos para o México. Os antigos povos da América Central eram ótimos na edificação desses modelos. A pirâmide votiva, na região arqueológica de La Quemada, é mais um desses exemplos. Situada no estado de Zacatecas, a estrutura provavelmente foi feita por pessoas da antiga civilização mesoamericana asteca. Arqueólogos suspeitam que o local era utilizado para fins ritualísticos e religiosos, de maneira que várias construções foram encontradas com diferentes objetivos. No entanto, escavações locais mostraram que cerimônias macabras poderiam acontecer ali. A grande quantidade de ossos humanos pode ser graças a sacrifícios humanos ou até por conta do canibalismo cometido contra inimigos. Durante a história da humanidade, por algum motivo, povos distantes uns dos outros, tanto pelo tempo quanto pelo espaço, construíram essas estruturas parecidas, geralmente com simbolismos religiosos, ritualísticos e até astronômicos. Você acha que há algum motivo por trás disso? Qual dessas construções você achou mais excêntrica? Hein? Comente aqui embaixo. Não esqueça de dar o like caso tenha gostado e de se inscrever. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!